Pessoal, então, olá, boa noite. Estão me ouvindo? O som está chegando perfeito aí. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao terceiro dia e último do webinar Lidere-se, onde vocês vão buscar a transformação na vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o chat aqui para ver se estão me ouvindo bem. Comente ok no chat aí. Está tudo ok? Som, áudio. Para a gente começar essa última noite aqui, para fazer uma excelente entrega para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai entrar na última noite do Lidere-se, seja líder da sua própria vida, assuma o protagonismo da sua história. Então, esse é um desafio que todos nós que busca viver, a gente vai se deparar com ele ao longo da nossa vida, né? E se encontrar com a gente mesmo. Até parece piada, mas é extremamente necessário que ocorra esse encontro para que a gente possa caminhar,
para os nossos objetivos, para os nossos sonhos, com plenitude, com paz. Então, esse é um grande desafio. E eu estou aqui para ajudar vocês nessas lives, entregando ferramentas, exercícios e muito conteúdo de qualidade. Vamos lá. Então, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. O que a gente discutiu na aula 1? Na aula 1 teve o tema descoberta, a importância da fé. Então, a gente fez todo um... Coloquei um organograma aqui. A gente fez todo um projeto, um itinerário, vamos dizer assim, para a gente sair do ponto inicial. O que buscamos, né? Ou seja, todos nós buscamos a felicidade. Mas a forma como nós buscamos essa felicidade, muitas vezes, a gente acaba se perdendo, né? Quando a gente coloca muita força em algo, exagera, né, no exercício de buscar algo, coloca muita energia. A gente quer muito dinheiro, por exemplo, a gente quer muito carro, por exemplo, a gente quer muito as questões materiais. Isso pode nos levar a um vazio. Então, a gente discutiu isso, como esse vazio, se não for bem trabalhado, pode levar a doenças mentais, né? Aí a gente trabalhou também como a gente consegue chegar à felicidade através da ciência, através das emoções positivas, de engajamento, de relacionamentos, da realização e do significado. E a gente discutiu um modelo para a gente chegar nesse propósito de felicidade. A gente precisa ter equilíbrio físico, mental, emocional, que já é um grande desafio a gente conseguir esse equilíbrio emocional da forma como a gente vive hoje, mas talvez o maior desafio que nós temos é buscar esse equilíbrio espiritual. Você conseguir uma conexão plena com o sagrado, uma conexão plena com aquele que nos comanda, aquele que nos dá vida, que é Jesus, através do Espírito Santo. Então, a gente fez essa breve explanação nessa aula 1, que a gente fala como que a gente pode buscar os nossos objetivos através da espiritualidade, quando a gente se conecta com Deus. Na segunda aula, que teve o objetivo Conquistando a Si Mesmo, a gente fez uma reflexão sobre... A gente inicia falando sobre as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Como as empresas estão sedentas por profissionais que apresentam essas habilidades. Cada vez mais, as pessoas aprendem muito nas universidades, nas escolas, tecnicamente, mas carecem dessa aprendizagem humana. Aí, para o pano de fundo das soft skills, é o autoconhecimento. Por exemplo, às vezes eu tenho travas na comunicação, eu tenho barreiras nos meus relacionamentos, que se eu não resolver a minha história, aquilo que está me prendendo, eu não consigo melhorar a performance de comunicação, eu não consigo melhorar a performance no trabalho em equipe. Por quê? É muito mais profunda a causa, talvez, do gap, do gargalo, do problema, que só, por exemplo, só um treinamento, só uma parte, vamos dizer assim, uma parte técnica. Eu preciso aprofundar, eu preciso olhar para dentro da minha história para que eu possa compreender de fato, me conhecer, para que de fato saber onde que eu preciso mudar. Então tá aí um mapa mental do que foi a segunda aula. Então, se você não viu, corre lá, dá tempo de assistir ainda. As aulas vão ficar mais alguns dias no ar, depois a gente vai tirar do ar essas aulas. Então, a gente começa falando sobre as soft skills e a gente trabalha um pouco nessa aula 2 sobre essa questão de você olhar para dentro da sua identidade, de você tomar posse da sua identidade, de quem você é filho. Nós somos filhos de Deus, a gente precisa tomar posse dessa identidade e não viver só de migalhas. Então, a gente precisa lutar. Se Deus nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, então a gente precisa lutar para colher bons frutos, que a própria palavra fala isso, né? A gente trabalhou mentalidade e tudo isso para chegar na questão da inteligência emocional. Então, a gente pegou alguns pontos da inteligência emocional, a gente não pegou todos, a gente pegou alguns pontos de inteligência emocional que, se forem bem trabalhados, se forem bem desenvolvidos, com certeza a pessoa se torna melhor. E isso vai refletir, obviamente, na performance dela numa empresa.
no trabalho dela, nas relações dela. Então, esse foi o que a gente discutiu no modelo 2. Hoje, a gente vai falar sobre como a gente vai, de fato, assumir o protagonismo da nossa vida. Como a gente vai assumir a liderança da nossa história. Então, a gente vai começar a aula de hoje definindo objetivos. Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Para quem assistiu o filme Alice no País das Maravilhas, vai lembrar esse gato aí. O que ele fala para Alice? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se um barco ele não tem alguém no leme, ele vai ficar, vamos dizer assim, perambulando, ele vai ficar solto dentro do mar. Então, nós precisamos saber onde a gente quer chegar. Quando a gente tem esse norte claro, esse norte funciona para a gente como GPS. Ele nos guia, ele nos orienta. A gente sabe que, com essa direção, a gente sabe quais são os passos que nós precisamos dar. Isso nos permite ter clareza. E quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu sei escolher o que eu vou ter de tarefa, atividade e o que eu não tenho como prioridade. Aí eu sei separar as tarefas importantes, as tarefas urgentes, eu sei identificar aquelas tarefas que não são importantes e aquelas tarefas que eu preciso delegar. Então, eu vou colocar mais força, mais recurso, mais energia naquilo que de fato é importante e vai me aproximar dos meus objetivos. E nesse sentido, quando eu sei onde eu quero chegar, eu vou ter ferramentas para que eu possa avaliar esse progresso. Por quê? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, como é que eu vou avaliar o meu progresso? Como eu vou avaliar a minha evolução, a minha melhoria? Então, eu preciso ter clareza. Por exemplo, se meu objetivo é casar, quais são os passos que eu preciso dar para alcançar o casamento? Se meu objetivo é perder 10 quilos, quais são os passos que eu preciso dar para perder 10 quilos? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente quer um sonho, quer um objetivo, por exemplo, vou pegar a questão do emagrecimento. A gente quer esse objetivo, mas a gente não coloca, a gente não toma atitudes necessárias para chegar nesse objetivo. Por exemplo, a questão do emagrecimento. Eu preciso frequentar a academia X vezes, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso ter uma atividade cardíaca, uma atividade voltada para o cardio, para a questão cardíaca. Então, eu preciso mudar todos os meus hábitos, eu preciso mudar todas as minhas atitudes. Então, essa mudança, que muitas vezes que a gente procrastina, nós queremos se dar bem numa prova, só que a gente não estuda. Nós queremos passar num concurso, mas todo dia eu estou vendo novela. Então, qual que é a sua decisão? Qual que é a sua escolha? Tudo que você faz hoje, consciente ou inconsciente, ele te leva a um caminho. Se você não tem clareza para onde vai, talvez você está dando um passo contrário àquilo que você está buscando na sua vida. Olha essa frase. Um objetivo sem um plano é apenas um sonho ou um desejo. Tem muita gente que sonha e tem capacidade para executar aquele sonho, só que por medo, por insegurança, por achar que vai ser julgada, vai ser criticada, elas não dão um passo. Quanta gente poderia mudar de vida se tivesse a coragem de decidir por um outro caminho? Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna, ela é de Goiânia, e teve um dia, depois de dar aula para ela durante os 2 anos, eu percebi que ela vivia frustrada. Eu falei para ela: fulana, o que você está fazendo aqui? Qual que é o seu objetivo? Ah, professor, eu vim para a faculdade porque minha mãe me obrigou. Eu queria estar estudando música. Eu falei para ela: pode parar. Por quê? Não adianta. Ela não passava nas disciplinas, ela tinha dificuldade,
Fim das contas, o que ela fez? Ela voltou para Goiânia, começou a viver aquilo que era o chamado dela. Então, ela tinha um sonho de viver da música. Então, ela começou aquele projeto dela. E explodiu para o Brasil? Ainda não. Ela não explodiu para o Brasil. Mas o que acontece? A gente não está falando aqui de envolver milhões, não é isso. Mas quando você tem um propósito, quando você consegue trabalhar em cima do seu propósito, o próprio trabalho, ele te dá a satisfação. O próprio trabalho, naturalmente, vai te trazer retorno. Então, a gente precisa pensar nisso. Olha esse modelinho aí, ó. Onde eu estou? Eu preciso avaliar a minha realidade, as minhas condições, as minhas capacidades, as minhas competências. Eu preciso, dentro desse propósito, dentro desse aspecto de definir o objetivo, é aquilo que a gente falou anteriormente. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu vou chegar, como eu vou traçar um plano? Como eu vou traçar um passo a passo para chegar no meu objetivo? Terceiro aspecto, qual o plano? Ou seja, quais são as estratégias? Como eu vou chegar nesse objetivo? Qual o passo a passo? Quando você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar, é só fazer o quê? É só desenhar o caminho. Então, você precisa definir quais são os passos que você precisa dar para chegar nos seus objetivos. E muitas vezes, você vai avaliar, eu tenho todos os recursos? Eu tenho todo o conhecimento? Eu tenho o tempo necessário para fazer esse projeto? Eu tenho as habilidades, as competências? Talvez você não está preparado para viver seu sonho agora. Mas o que acontece? Você pode começar a construir as suas competências. Você pode construir as suas habilidades. Ninguém que tem sucesso, ninguém que conquistou seus objetivos na vida, conquistou do dia para a noite. Ninguém acordou, vamos dizer assim, pobre e nasceu e dormiu pobre e acordou rico. Então existe toda uma trajetória, todo um processo, e muitas vezes esse processo é dolorido, esse processo é cansativo, esse processo tem críticas. Então quando a gente sabe o que a gente quer, não vai ser as dificuldades que vai parar o nosso objetivo. Se eu tenho o sonho de casar e construir uma casa, construir uma família, não vai ser a primeira dificuldade que eu vou parar. Eu vou seguir firme nesse propósito, porque é uma missão que eu tenho. Então, para qualquer projeto que nós temos na vida, a gente precisa ter essa clareza. A gente precisa ter esse foco. Olha o que esse bispo, Fulton Sheen, ele nos disse: os objetivos não são apenas para serem alcançados. Eles são um reflexo do que você se torna ao persegui-los. Nesse sentido, quando eu estou no processo de buscar meus objetivos, eu preciso mudar hábitos, eu preciso mudar comportamentos, eu preciso mudar atitudes. Como eu disse, eu quero passar num concurso, mas o que eu estou fazendo para passar nesse concurso? Quanto que eu estou me dedicando para passar nesse concurso? E tudo começa com pequenas escolhas. Tudo começa com pequenas mudanças de hábitos. É aquela frase, né? Não adianta eu querer mudar 100% de uma vez, eu preciso mudar todo dia apenas 1%. Então, ao longo da trajetória, ao longo do processo, ao longo da vida, essa pequena evolução, ela vai se transformar numa grandiosidade lá na frente. O pequeno, vamos dizer assim, o pequeno negócio que está começando hoje, com certeza, se ele estiver consagrado ao propósito, se ele estiver conectado com Deus, lá na frente ele vai colher os frutos. É só olhar as histórias de grandes empreendedores. E não precisa ser famoso, não. Na sua cidade, na sua região,
Procura empreendedores com 10, 15, 20 anos de história. É só olhar como eles começaram e como eles estão hoje. Porque tiveram foco, tiveram o desejo e tiveram a atitude de lutar pelos sonhos deles, né? Bom, se a gente a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente precisa ter clareza sobre o nosso futuro. A gente precisa aprender a visualizar o nosso futuro. Por quê? Eu preciso começar a experimentar sentimentos positivos que essa visualização permite. Aí eu proponho para vocês um exercício. Pensem no maior sonho de vocês. Agora, ou escrevam, ou desenhem, ou façam uma montagem com fósforo ou cartolina e colhem numa parede onde todo dia você se depara com esse sonho. Onde todo dia você tem essa informação na sua frente. Isso vai mudar a sua mentalidade. Isso vai mudar aquilo que você sente em relação aos seus objetivos. Por exemplo, quando a gente está visualizando o futuro, eu preciso ter clareza quais são os meus valores. Não adianta eu querer visualizar assim, pô, peraí, o meu sonho eu quero ser um astronauta da NASA para que eu tenha influência sobre os jovens. Isso não está compatível com os meus valores de vida, com os meus propósitos. Então eu preciso alinhar a minha visualização àquilo que é compatível aos meus valores, aquilo que eu acredito para a vida. Então é importante esse desafio. Nós, na nossa vida, todo dia, praticamente a gente visualiza. Vou dar um exemplo. Quando a gente sai de casa para trabalhar ou para estudar, se a gente não conseguisse visualizar até de forma inconsciente o trajeto, a gente não conseguiria voltar para casa. E essa questão da visualização é tão importante, mas tão importante, que não sei se vocês lembram da primeira aula, que eu falei daquela situação de pessoas, de tanto assistir notícias negativas na pandemia, ficavam com sentimento e se comportavam como pessoas doentes. Tem um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que eles fizeram o seguinte: ele pegou um grupo de estudantes e levou para um campo. Nesse campo tinham 3 salas. Eles pegaram um grupo de estudantes, colocou numa sala com revólver, no outro, e o objetivo desse grupo de estudantes era mirar o revólver no alvo. Só isso, não precisava tirar. Eles precisavam mirar com o revólver na mão. Obviamente, era um revólver que não era de verdade, era de brinquedo. A outra turma tinha que mirar também no mesmo alvo com a mão. Eles não precisavam usar o revólver, eles tinham que mirar com a mão. E o terceiro grupo simplesmente não foi delegado nada. Ficaram lá conversando, brincando. Então foi um experimento com 3 grupos de jovens. Esse experimento ocorreu durante 30 dias, sendo que todo dia esse grupo tinha que fazer esse exercício. Pois bem, fizeram essa atividade, depois voltaram a refazer o exercício por mais 30 dias, durante 20 minutos por dia. O que eles constataram? Isso era para medir performance. O grupo que tinha a arma na mão e apontava para o alto, eles melhoraram 83% a questão da pontaria. O grupo que tinha só o dedo melhorou 82%. E, obviamente, o grupo que não tinha nada não teve evolução nenhuma. Isso mostra para a gente o seguinte: que lição que a gente tira disso? Pô, peraí, se eu estou com uma arma de verdade ou de brincadeira aqui mirando num alvo, e eu estou com o dedo imaginando que eu estou com uma arma, isso mostra para a gente que o pensamento ou a visualização tem um grande poder sobre a nossa vida. Então, aquilo que eu imagino, existe uma grande probabilidade
de se materializar. Eu vou pegar aqui uma passagem bíblica que está em Mateus 15, 18, só para vocês verem o que o evangelista fala sobre essa questão do pensamento. Vamos lá. Ao contrário, aquilo que sai da nossa boca provém do coração, e é isso que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, as impurezas, os furtos e os falsos testemunhos e calúnias. Notem bem, é colocado o mesmo peso de pensamentos ruins em relação a crimes, homicídios, adultérios. E o Evangelho finaliza: eis o que mancha o homem, comer, porém, sem ter lavado a mão, sem ter lavado as mãos. Isso mancha o homem. Então, esse versículo 18 mostra para a gente como o pensamento, como a visualização influencia na nossa vida. Então, se a gente começa a professar palavras negativas, a gente começa a emitir profecias negativas para a nossa vida, com certeza essa situação ruim que a gente está profetizando vai acontecer. Tem um teste na internet de uma professora infantil que ela pegou arroz, pegou dois potes de arroz cozido, e um pote ela submeteu a crianças que diziam para esse pote de arroz palavras positivas. E para o outro pote, ela submeteu a crianças que colocou palavras negativas. Você é feio, ninguém gosta de você. O que aconteceu? O arroz que foi colocado a palavras negativas, que foi submetido a palavras negativas, ele apodreceu muito mais rápido do que o arroz que recebeu elogio. Então, isso evidencia para nós que a palavra, para a gente, tem um grande poder na nossa vida. Então, se a palavra tem um grande poder na nossa vida, se a gente começar a visualizar, porque se eu estou visualizando, eu consigo verbalizar. Se eu consigo verbalizar, eu consigo sentir. Se eu consigo sentir, eu vou ter energia para buscar meus objetivos. Então, a questão da visualização é um aspecto importante para que a gente possa visualizar nossos objetivos, visualizar nossos sonhos e ter energia para que a gente possa buscá-los. Vou dar mais um exemplo. Tem um caso clássico que os palestrantes falam, os consultores falam, em relação à visualização, que é o seguinte: você tem uma tábua, essa tábua tem 40 centímetros e 12 metros. E eu peço para vocês caminharem em cima dessa tábua. Obviamente, todo mundo vai passar, porque ela está no chão. Agora pensem, visualizem essa tábua elevada a 10 metros em cima de 2 andames. Uma tábua de 40 centímetros, você tem que caminhar de um andame para o outro. O que vai acontecer? Você vai imaginar que você vai cair, você pode imaginar que você vai escorregar, que a tábua vai cair de cima para baixo, que vai ter um vento, que você vai se machucar. A sua imaginação, o seu pensamento, ele te leva a tomar decisões emocionais. Ou seja, eu imagino que eu vou ter que caminhar com a tábua a uma altura de 10 metros, meu coração começa a palpitar. Por quê? Por mais que eu ainda não andei, eu começo a imaginar o que pode acontecer comigo. Enquanto estava no chão, eu caminhei para lá e para cá várias vezes. Agora, como ela está elevada, o meu coração começa a palpitar, começa a ficar com medo. Então, a minha reação, o meu comportamento para agir, ele vai ficar bloqueado. Então, isso mostra o poder que o pensamento e a visualização têm na nossa vida. É aquela história, se todo dia você está alimentando a sua mente com coisas positivas e relacionadas ao seu propósito, ao seu objetivo, eu não tenho dúvida, é questão de tempo
para esse sonho se materializar. O futuro começa hoje, ele não começa amanhã. Deixa eu projetar aqui, que senão vocês não veem, né? Esse é o grande João Paulo II. Então, se nós não tivermos essa visão clara, como que eu vou trabalhar para buscar meus objetivos? Infelizmente, durante a graduação, na faculdade, esse dia mesmo, há 3 semanas atrás que a gente começou o semestre, eu perguntei para os alunos, né? Qual o seu objetivo com o curso de administração? Qual o seu sonho? Alguns têm claro o que quer, mas a maioria não tem essa clareza. Estão fazendo um curso, não sabem por que estão fazendo o curso, ou seja, não sabem o que quer da vida. Então a gente vive dessa maneira de forma mecânica. A gente não consegue experimentar o prazer de estudar, a gente não consegue experimentar o prazer de trabalhar, a gente não consegue experimentar o prazer de conviver com pessoas, o prazer de ter um sonho e de lutar por esse sonho e de perceber esse sonho se materializando. Por quê? A gente não sabe o que a gente quer. Então, toda escolha que nós tomamos hoje é a construção do nosso futuro. Se você precisa tomar decisões importantes na sua vida, que tome agora. Se você precisa resolver problemas na sua empresa, que resolva agora. Se você precisa resolver problemas na sua família, que resolva agora. Por quê? O amanhã não existe. É duro que eu vou falar aqui, mas não existe. A gente não sabe o dia da manhã. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Então, o que garante que a gente vai estar vivo amanhã? Então, o que a gente precisa fazer é o agora. Eu não estou dizendo para a gente pegar e esbanjar todo o patrimônio, viver toda a vida tudo hoje. Não é isso. A gente tem que tomar decisões coerentes que nos levam a uma melhoria da vida, que nos levam a um cumprimento de uma missão que todos nós temos. Só que, para isso, a gente precisa ter clareza. Outro aspecto importante para uma pessoa que quer assumir a liderança da própria vida. A gente vai falar de motivação. O que é motivação? A própria palavra em si, ela já nos traz um certo conceito, né? Motivo para ação. Esse motivo pode ser extrínseco ou pode ser intrínseco. Ou seja, a teoria nos fala que ele pode ser um motivo externo. O que seria um motivo externo? Eu busco algum objetivo, eu busco um projeto, um sonho, por uma recompensa, eu busco um sonho por uma necessidade, eu busco um sonho por uma dor, eu busco um sonho para resolver um problema. Então, é uma perspectiva de você se motivar. É uma forma quase que, vamos dizer assim, psicológica. Tem um autor chamado Skinner, que ele trabalha condicionamento. Então, se você dá um biscoito para um cachorro, um pedaço de carne, ele faz o que você quer. Talvez para nós não é a melhor definição de motivação, eu me motivar por uma coisa externa. Por quê? Quando eu me motivo por uma coisa externa, quando eu conquisto aquela coisa externa, que seja o dinheiro, que seja o carro, que seja uma casa, logo aquela sensação de bem-estar, de prazer e de felicidade, ela passa. Então surge a necessidade de buscar outra coisa. Nesse sentido, quando a gente coloca a nossa satisfação, a nossa felicidade nas coisas materiais, isso é um poço sem fundo. Eu preciso sempre de mais. Eu preciso sempre estar buscando mais. Se eu estou desempregado, eu quero ter uma meta para ganhar R$2.000, seja R$1.000, um salário mínimo. Ok, consegui R$1.000. Eu começo a satisfazer necessidades básicas, já surgem outras demandas. Passa um pouquinho, aquele salário para mim já não é suficiente, eu preciso buscar para ganhar 4, 5.
Quando eu conquisto 5, a mesma coisa. Nesse mesmo sentido, é a nossa vida. Para você ser feliz, você tem que passar no vestibular. Para você ser feliz, você tem que concluir a faculdade. Para você ser feliz, você tem que conseguir um emprego. Para você ser feliz, você tem que conquistar a casa própria. Para você ser feliz, você tem que ter isso. Para você ser feliz, você tem que ter aquilo. Esse plano nunca chega ao fim. Então, a motivação, ela precisa ser intrínseca. Ela precisa vir de dentro. Ela precisa vir de algo que mexe com você. Ela precisa vir de algo que tem relação com seus valores, com suas crenças, com aquilo que você acredita. Por exemplo, por que muitas pessoas fazem caridade? Por que muitas pessoas servem voluntariamente em igreja? Por que muitas pessoas ajudam pessoas moradoras de rua? É por dinheiro? É por status? É por reconhecimento? Não. É porque há algo que existe dentro delas que levam elas a se movimentarem em prol de uma causa. E a gente precisa ter essa mesma motivação para lutar pelos nossos objetivos. Por quê? Se eu sei onde eu quero chegar, se eu já visualizei, está adequado ao meu propósito, então, peraí, eu não preciso ter o reconhecimento, eu não preciso ter essa live com 1000 pessoas. Por quê? Se tem 8 pessoas aqui ou se tem 1000, eu estou cumprindo da melhor forma o meu propósito. Eu estou cumprindo a minha missão. Então, motivação tem a ver com algo que mexe com você. Tem a ver com algo que bate com aquilo que você acredita. Mas a motivação, ela precisa... Só motivação não resolve. Eu posso ter um cara extremamente competente, mas um cara apático. Em contrapartida, se eu não tiver motivação também, eu não faço nada. Agora, imagine um carro, um trator, um avião. Só o avião em si, ele não voa. Ele precisa do quê? Do combustível. A motivação para a gente é o nosso combustível. Então, eu recarrego a minha motivação onde? No meu caso, eu me recarrego na espiritualidade, eu me recarrego na família, de vez em quando me recarrego no chocolate. Então, a gente precisa alimentar a nossa motivação para que a gente tenha força para lutar pelos nossos sonhos. Como eu disse, só motivação não resolve. Se você tem o sonho, tem o desejo de viver algo, se prepare para dar o passo. Se prepare para você fazer aquilo que é o seu chamado. Em Gálatas 6:9 diz o seguinte: quando nós estamos conectados com Deus e nós fazemos o bem, fazemos a caridade, e quando eu digo fazer o bem, é a gente fazer o nosso melhor para as pessoas. Todos nós, nas nossas profissões, nós temos como missão servir outra pessoa, servir uma empresa, servir alguém, servir um cliente, servir um funcionário. E a gente precisa fazer isso com bom grado. A gente precisa fazer isso com extrema qualidade, pensando que o outro está recebendo o meu melhor. Então, servir a Deus não é só servir na igreja, não é só servir através da caridade. Isso é muito importante. Mas também servir a Deus no nosso trabalho, naquilo que a gente faz nas coisas mais simples. Eu posso estar servindo a Deus limpando o banheiro. Eu posso estar servindo a Deus limpando uma casa. Só que eu tenho que fazer bem feito, porque Henry Ford falava o seguinte: faça bem feito pela primeira vez para você não ter retrabalho. Então eu falo para os meus filhos, fazer com preguiça, vai fazer de novo. Então por que eu vou fazer com preguiça? Então capriche naquilo que você está fazendo. Capriche no seu trabalho. Capriche nos seus relacionamentos. Não tenha uma vida medíocre.
Olha o que a palavra fala. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher se não desanimarmos. Se a gente for falar de tribulação, nós nascemos para passar pelas tribulações. Não tem outra alternativa. Na vida, haveis tribulações. Então, a gente vai enfrentar dificuldade. Quando a gente tem a motivação, como a gente enfrenta a dificuldade? Se eu sou um cara desmotivado, se eu sou um cara sem energia, sem o chi, que é aquilo que o jiu-jitsu fala, eu não tenho garra, eu não tenho gana, eu não tenho determinação quando eu enfrentar os problemas. Agora, quando eu tenho a motivação, eu vou ter essa energia, o problema vai chegar, mas eu vou contornar esse problema. Eu vou lutar com todas as minhas forças para superar essas dificuldades. Então, para isso, a gente precisa se conectar com Deus. A gente precisa pedir o Espírito Santo para que ele nos mostre o nosso caminho, para que ele nos conduza, para que ele nos derrame graças todos os dias da nossa vida. Agora a gente entra num conteúdo, no último conteúdo, que é a autorresponsabilidade. Olha essas frases. Meu chefe é injusto comigo, nada dá certo na minha vida, meu relacionamento está desgastado, tenho medo de que vão pensar, o que vão falar se eu fracassar. Esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade, ela não está na liderança da sua própria vida. Ela está delegando a liderança da sua própria vida para o Bolsonaro, para o Lula, para o governador, para o professor, para qualquer pessoa, menos para ela. Essa pessoa que fala essas frases, ela está dentro de um barco, velejando no alto mar, cheio de onda, cheio de dificuldade, e ela está com os braços abraçados, sem pegar no leme. Ela está delegando o seu futuro para outras pessoas. Ela está se colocando como vítima do sistema, como vítima da família. Não tem situação nenhuma que você viveu que dá a possibilidade de você ser vítima. Você, por mais que você está na situação que você está hoje, ou você está por decisão sua, ou por decisão de alguém. Ah, mas eu estou assim porque meu pai fez isso. Ok, você não tem como controlar seu pai, mas você tem como controlar o que você vive hoje. Então, daqui para frente, você tem autoridade para tomar decisão e mudar de vida. Você não pode ter esse tipo de mentalidade. Você não pode buscar culpados. Antes de você buscar culpados, busque a solução. Busque resolver o problema. Não adianta ficar reclamando. Eu acho que eu tenho até uma palavra aqui depois que eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Sobre isso. Não adianta a gente ficar murmurando, reclamando, porque não resolve nada. Olha aqui, ó. Tá em... Vou até aumentar aqui. Tá lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 35. O homem de bem tira boas coisas do seu tesouro. O mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. O que é palavra vã? Palavra vã é palavra inútil, palavra sem substância. Aí volta para aquela questão da mentalidade. O que eu estou dizendo? O que eu estou falando da minha vida? O que eu estou autoprofetizando para a minha vida? Então, se eu estou com esse tipo de mentalidade, se eu estou com esse tipo de atitude, de achar que todo mundo é culpado e eu não sou, peraí. Você escolheu ou você decidiu estar com essa vida. Não adianta. Ah, mas eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo. Vou contar um caso para vocês. Eu tive uma ex-aluna que, quando eu era coordenador, ela me partilhou um caso de violência dentro da família dela. O que eu falei para ela? Fulana,
E ela vivia com dificuldade de estudar, ela tinha dificuldade de se relacionar. Os alunos, vamos dizer assim, tiravam ela do grupo. O que eu falei para ela? Fulana, não adianta. Por mais que aconteceu isso, e foi grave que aconteceu na vida dela, você precisa perdoar o seu pai. Ah, professor, eu não consigo. Falei, entre em oração que Deus vai te dar essa graça. O que ela fez? Ela começou esse processo. Hoje, com a graça de Deus, ela conseguiu se livrar daquela mazela que carregava como um peso nas costas dela. Ela se livrou daquilo, ela conseguiu retomar a vida, ela concluiu o curso, ela está lutando pelos sonhos dela, ela voltou para a igreja e está servindo a Deus. Porque ela decidiu buscar ajuda espiritual. Ela decidiu buscar ajuda para sair daquilo que ela está vivendo. Então, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O conceito de autorresponsabilidade é a capacidade de assumir as responsabilidades por nossas ações, decisões, consequências, atos e omissões da nossa vida. Então, você é hoje as decisões que você escolheu no passado, seja consciente ou inconsciente. Simples assim. Concorde ou não concorde, goste ou não goste. Essa é a realidade. Só depende de você mudar essa história. Só depende de você mudar essa vida. Poderia vir aqui um professor de Harvard falar para vocês aqui. Se vocês não decidirem pegar o que vocês ouviram aqui nesses 3 dias e praticarem, não vai ter mudança nenhuma. Eu falo para os alunos, todo o processo de conhecimento e aprendizagem, o professor dá 100% da vida dele nesse processo, só que esse 100% representa 50% do processo. Não adianta eu estudar numa USP, numa Unesp, numa UFMS, numa Mackenzie, numa FGV, e não praticar, e não colocar isso em ação. Então, o que vocês viram aqui, vocês precisam praticar. Olha essa frase, que está lá no livro Hábitos Atômicos. Você não precisa de uma grande mudança para transformar a sua vida, mas de pequenas decisões diárias que você começa a fazer. A mudança que vocês precisam ter para assumir a autoliderança da vida de vocês, ela começa com pequenas decisões. Ela começa com pequenas escolhas. Simples assim. Eu não vou mudar o mundo, mas eu mudo a minha realidade. Eu mudando minha realidade, eu mudo a realidade do meu marido, da minha esposa, da minha família, do meu trabalho, da minha empresa. Percebam? E para a gente concluir, eu queria fechar aqui com a palavra de Deus, que está lá em Mateus 6, 38, que a gente já está chegando na meta nós temos uma meta de ser 1 hora só. Mateus 6, 38. Mateus 6, 8. Deixa eu pegar aqui, capítulo 6, 8. Olha aqui, ó. Capítulo 6. Vou até tirar o óculos para eu enxergar melhor. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. Essa palavra é tão poderosa que antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você buscar qualquer coisa na sua vida, Deus já sabe os seus passos. Por isso que eu falei lá no começo, tanto que é importante você se conectar com Deus. Vai ficar claro para você qual é essa missão. Se eu falar para você que eu nunca imaginava ser professor universitário, ser pregador, palestrante, consultor, nunca passou pela minha cabeça. Estou dando um passo na minha vida agora, acreditando num projeto de Deus. Então, a gente precisa confiar em plenamente, porque se um passarinho não passa dificuldade, imagine nós que somos filhos de Deus.
Imagine nós que somos abençoados, que somos agraciados por Deus todos os dias. Agora eu quero ler lá no versículo 34. Mateus 6, 34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Por isso que eu digo, futuro não existe. A gente tem que valorizar a nossa vida hoje. A gente precisa confiar. A gente precisa entender que ansiedade é uma preocupação com algo que não existe, com o futuro. A depressão é uma prisão com algo no passado. Então, se você não tiver a mente focada no presente, a sua mentalidade focada no presente, você vai viver num constante sofrimento. Aí você precisa buscar ajuda com um terapeuta, aí você precisa buscar ajuda com um psicólogo, para que você se desprenda tanto do passado quanto do futuro. E para a gente concluir, eu queria fazer uma breve oração que está no livro Encontro, do Frei Inácio Larragna, que diz o seguinte: nós, homens de hoje, somos muitas vezes umas criaturas que nos constituímos em esperança em nós mesmos. Dá-me, Senhor, a convicção mais profunda de que estarei destruindo o meu futuro sempre que a esperança em Ti não estiver presente. Faze que eu compreenda profundamente que, apesar do caos de coisas que me rodeia, apesar das noites que tenho que atravessar, apesar do cansaço de meus dias, meu futuro está nas tuas mãos. E que a terra que me mostra no horizonte da minha manhã será mais bela e melhor. Deposita em teu mistério meus passos e meus dias, porque sei que sou teu filho e irmão de Jesus. E meu irmão venceu a desesperança e garantiu um futuro novo, porque passou da morte para a vida. Amém. Pessoal, quero agradecer a todos que participou comigo, que perseverou durante esses 3 dias nessa live. Espero de alguma forma poder ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, comente no vídeo lá. Se quiserem aprofundar mais, os cursos estão aí. Quiserem consultoria, mentoria, eu tenho uma equipe também comigo. Quiserem consultoria em marketing digital, também tem uma equipe que trabalha comigo nesse sentido, que pode ajudar vocês a alavancar seus negócios, sua empresa. Então, sucesso a todos vocês, tenham uma boa noite.